Boa tarde, alunos. Então, esta semana vamos iniciar as axonometrias, neste caso as axonometrias ortogonais, e vocês sabem que existem três tipos: a isométrica, a dimétrica e a trimétrica, que tem a ver com o ângulo que os eixos coordenados, o x, o y e o z, fazem entre si. Pronto, nós vamos fazer o exercício 3 da ficha, que é um exercício cujo triângulo equilátero, a figura plana que é pedida, está assente numa axonometria, vai ser representada numa axonometria isométrica, ou seja, todos os ângulos têm entre si 120 graus e estão todos iguais. Se vocês forem ver, como é que representamos assim estes exercícios? Fazemos o eixo Z vertical, não é? No sentido sempre vertical. Depois fazemos, a partir do momento que temos o zero, a origem, fazemos 120 entre o Z e o X, 120 entre o X e o Y, 120 entre o Z e o Y, ok? Ou seja, todos os ângulos são iguais. Depois, como estamos numa axonometria ortogonal, fazemos o triângulo fundamental. O triângulo fundamental pode ser feito em qualquer lado, tanto faz. É uma coisa, tem a ver com a preferência, eu posso fazer mais para baixo ou mais para cima. Eu fiz aqui, por exemplo. E como não podemos esquecer que os lados são sempre perpendiculares ao eixo oposto, ou seja, este lado do triângulo fundamental é perpendicular ao Z, este, por exemplo, é perpendicular ao X. Estão a ver? Pronto. E vocês podem desenhar o triângulo fundamental na íntegra ou apenas só um eixo ou dois, dependendo do que vão usar. Como nós, neste caso, é um triângulo equilátero que tem as três coordenadas, os pontos que dão, nós precisamos sempre, ou seja, se ele tiver duas coordenadas e uma nula, à partida nós conseguimos só resolver com um eixo rebatido, só com um plano rebatido. Ou seja, por exemplo, se não tivesse cota, podemos rebater o x e o y e não precisávamos de encontrar a altura, não é, dos pontos, porque não tinham. No entanto, neste caso, tanto o A como o B, que são os que são dados, têm as três coordenadas. Por isso, temos que representar pelo menos dois eixos, neste caso, dois planos coordenados. Está bem? Ou seja, para conseguirmos representar as três coordenadas. Pronto. Como isto é uma isométrica, nós sabemos que nós teríamos que fazer para encontrar o eixo rebatido, fazendo uma mediatriz a este segmento. Mas como é uma isométrica, nós fizemos a mediatriz, que é mais de metade deste segmento, vamos verificar que a mediatriz bate certo neste ponto. A mesma coisa aqui. Estão a ver? Pronto. Ou seja, uma coisa mais fácil, sempre ter uma axonometria isométrica, já sabem que o OR está sempre algures aqui, não é? Então, melhor, está sempre algures aqui, quer dizer que o ponto médio está sempre no meio, é isso que eu quero dizer. Pronto. No meio, quando nós prolongamos o eixo. Isso só acontece numa isométrica, senão temos que sempre procurar e nunca vai dar ali. Ou seja, o mais certo é que o ponto médio dê ou aqui, não é? Pronto. E não alinhado. Pronto. Eu neste caso, deixa-me ver uma coisa. Eu não queria fazer isto para já. Deixa-me só apagar. Porque deixa-me ver o enunciado. Ele diz que temos dois pontos, o triângulo equilátero contido num plano paralelo ao YZ. Por isso, está no YZ. Nós vamos rebater este plano. Este plano coordenado, o YZ, e não o de baixo. Então, vamos fazer antes aquilo que eu estava a fazer, mas neste. Exato. Estão a ver? Pronto. Já estava a fazer o circunferência total, não precisamos fazer total. Nós fazemos sempre para o lado um arco, para o lado do eixo, ou seja, do eixo X. Vemos aqui que temos o OR alinhado com a mediatriz. Por isso, como é que nós vemos o eixo rebatido? Assim, unindo o OR a este ponto do triângulo fundamental e temos o YR. Linha, por exemplo, se vocês quiserem, para não chamar já o YR. Depois é fazer uma paralela
por exemplo, em qualquer sítio, eu tento nunca puxar muito depois para o nome Café na Folha. Por isso, o meu OR será aqui, paralelo, e o YR paralelo a este. Depois o Z, nós sabemos sempre que o Z, o outro eixo coordenado, o eixo Z, faz sempre 90 graus. E já tínhamos aqui o plano coordenado YZ, rebatido, ok? Ou seja, a partir deste momento nós já podemos construir o nosso triângulo equilátero na verdadeira grandeza, ok? Pronto. Ou seja, pôr as suas coordenadas ou as suas medidas. Pronto. Há outro método para fazer isto, que eu vou fazer a mais clarinho só para vocês verem. Porque o mais certo não vou pôr exatamente a dar, ou seja, como é que é? Aliás, em alguns exercícios que eu tenho estão assim resolvidos, por isso convém saberem esse método. Pronto. Basicamente o que fazem é... Eu vou fazer com que dê no mesmo sítio, não é? Mas pronto. Imagina que vocês não tinham... não tinham isto nem isto, está bem? Não tinham isto nem isto, não é? Então eu faço basicamente... transfiro esta medida, transfiro isto para aqui, faço um retângulo, ainda não tinha nada. Tinha que fazer a mesma coisa, a mediatriz, a mesma coisa que nós fizemos aqui, mas aqui é feito aqui de lado, ou seja, fora da figura, não é? Fazíamos então mais de metade, já sabemos que dá ali, então com a mediatriz aqui, ia fazer um arco, estão a ver? É a mesma ideia, a única diferença é que nós aqui estamos a fazer tudo em cima e eles fazem fora. Pronto. Onde bate temos o OR, depois é só unir o OR ao nosso vértice, o nosso retângulo, e este é o outro vértice. E já temos os eixos, estão a ver? Pronto, é outra maneira de fazer. Outra coisa interessante que convém saberem no mesométrico é que isto faz sempre 45 graus. Como isto faz 90, aqui tem sempre 45 e aqui tem outros 45. Isto também só acontece na isométrica, está bem? Pronto. Agora, vamos começar pelo ponto. Dá o ponto A, 5, 1, 1 e o ponto B, 5, 1, 6. Ou seja, não temos ainda a abscissa, vamos só representar então afastamentos e cotas. Então, ponto A tem 1, 1. Eu vou apagar aqueles 45 graus que eu vos disse, só para não ficar confuso o desenho. Então, vocês metem aqui 1 de afastamento e 1 de cota. Pronto. É como nós fazemos, não é? Só que agora numa axometria. Então, 1, 1. Sempre perpendicular aos eixos, não é? Para encontrar o nosso ponto, que é o AR. Não precisam de pôr A3DR, ou seja, nós sabemos que estamos a fazer um rebatimento para a projeção de perfil, por isso aqui seria A3DR, aqui A2DR, aqui A1DR. Só estamos a complicar, por isso pomos só AR. O B tem 1 de afastamento também e 6. Ou seja, 6 de cota. Fica aqui, não é? Vocês não precisam de pôr sempre estas linhas auxiliares em relação a eixo. Basta encontrar. Então, isto é o BR. O que é que nós percebemos? Como o ponto A e o B têm o mesmo afastamento, este lado do meu triângulo equilátero é paralelo ao eixo Z. Por isso, também aqui vai dar paralelo. Sempre que um lado é paralelo a um dos eixos, depois na perspectiva também dá paralelo aos eixos, está bem? Pronto, estou a fazer um triângulo equilátero e buscar a medida correta. Não posso nunca ir para ali, porque eu não posso nunca sair deste quadrante, não é? Encontro o meu CR. Pronto, já tenho o meu triângulo rebatido, o meu triângulo equilátero construído. Não precisam de pôr o rebatimento a um traço escuro. É uma linha auxiliar de construção da figura, não é aquilo que vamos ter que pôr a traço escuro no final. Pronto. Agora, como é que temos que fazer? Ainda nos falta a abscissa. Nós tínhamos visto que o ponto A era 5, 1, 1 e o ponto B 5, 1, 6. Ou seja, ambos têm abscissa 5. Isso o que é que significa? Que vão estar ambos num plano de perfil, que não é este, porque este é o plano de perfil da abscissa 0,
vão estar num plano de perfil com 5 de abscissa, ou seja, 5 afastados deste plano, ok? Então, como é que nós fazemos? Temos que ir rebater o outro traço, o outro plano. Pode ser este, que apanha o X e o Z, ou podemos fazer no X e o Y, pronto. Normalmente, como é que fazemos? Para não termos outra vez estar com o mesmo processo, encontrar tudo, como é que fazemos? Podemos aproveitar uma medida, porque nós sabemos que este Y também vai estar representado aqui, vai ser igual. Por isso, uma medida qualquer que esteja aqui vai também estar igual em baixo, porque é o mesmo eixo rebatido. Então, por exemplo, vamos buscar esta medida, até já está aqui. Por exemplo, imaginem que é um ponto, é o QR. Não precisam dar nome a estes pontos, está bem? Isto é um ponto auxiliar que agora que estou-vos a dizer, porque estou-vos a ensinar. Mas no exercício não façam isto, não deem nome, só vos vai complicar a vida, está bem? Então, este ponto, eu fui buscá-lo sempre, vocês têm que sempre imaginar o triângulo fundamental. Isto é a charneira que eu estive a trabalhar, por isso é perpendicular à charneira, estão a ver, 90 graus. E agora tenho outra charneira aqui, que é a charneira já deste plano coordenado. E agora vou pegar nele, cheguei até aqui e agora outra vez perpendicular a esta charneira. Pronto. Ou seja, eu sei que este ponto, algures, estará aqui. Então, vou buscar esta medida com o compasso, que é a maneira mais correta. E, basicamente, clico num ponto qualquer do meu eixo, porque eu sei que o OR está sempre aqui. E vejo onde é que dá. Dá aqui. Então, o meu QR está aqui. Então, se isto é o QR, isto é o OR. Pronto. Agora é só unir o OR com o QR e já temos o YR. Estão a ver? Esta medida é exatamente igual. E agora, para aqui, vocês já sabem que é sempre 90 graus. Uma das coisas que vocês vão perceber é que não precisamos estar com este trabalho todo. Na isométrica podíamos logo ter feito aqui 45 graus e 45, não é? Mas só na isométrica, mais uma vez vou referir. Não me façam numa dimétrica ou numa trimétrica, senão tem errado. Pronto. E agora? Nós só precisamos saber a abscissa. Então vamos só... Desculpem lá, eu não dei nome. Isto é o XR e isto é o YR. No XR vamos pôr os 5 da abscissa. Está bem? Ok? Então, e agora vamos puxar estes 5 da abscissa até ao nosso X. E como eu sei que é um plano de perfil, eu sei que um plano de perfil tem esta representação. Aqui é paralelo, basicamente um plano de perfil é isto. É paralelo a este. Paralela. Por isso este faz paralelo ao Z, que é o nosso, por exemplo, F de alfa. Imaginar que é um plano de perfil com 5 de abscissa. E este é paralelo ao Y. Vocês têm sempre de trabalhar com as paralelas aos eixos. Está bem? Pronto. Desculpem andar sempre com a folha. Então, isto será, como está a cortar aqui, é o H de alfa, porque está a cortar agora o plano horizontal de projeção. Se formos a pensar que isto é o plano horizontal de projeção, isto é o plano frontal de projeção, que é o F de alfa, e isto então era o plano de perfil de projeção ou o plano lateral de projeção. Está bem? Então, isto é um plano. Podem dar nome ou não ao plano. Não é obrigatório. Eu normalmente dou, mas podem não o dar. Outra coisa, podiam fazer de outra forma na isométrica. Como? Como nós sabemos que a isométrica todos os eixos são iguais, não é? Sabemos isso, não é? Podíamos basicamente ver a medida aqui, por exemplo, medir quanto é que era 5 de abscissa, não era? Imagina que mediam aqui os 5, certo? No Y não havia mal porque neste caso todos os eixos têm o mesmo coeficiente de redução, porque estamos numa isométrica. Então,
pegava neste ponto, eu sei que aqui é os 5 da abscissa, fazia perpendicular à minha charneira, que era aqui esta. Isto é outra forma de fazer, estou-vos a mostrar todas, claro que depois vocês fazem só com uma e não vão perder este tempo. Então, puxava até a minha charneira. Quando intersecta o meu Y, é este o ponto. Estão a ver? Ou seja, aqui eu sei que é os meus 5 da abscissa. Então, eu vou transferir esta medida que já tem o coeficiente de redução, porque aqui está na verdadeira grandeza, mas aqui já tem o coeficiente de redução. Eu transfiro esta medida com o meu compasso e transfiro para o X. Estão a ver o que é que eu fiz? Vou mostrar melhor. Transferi esta medida para o meu eixo X e tenho os 5 da abscissa e fazia neste ponto, que é onde eu fiz, o meu plano de perfil. Também dava para fazer assim, não precisavam de rebater outro plano coordenado, neste caso porque é uma isométrica. E aliás, numa dimétrica, se vocês têm dois eixos iguais, e se por exemplo fosse o X e o Y com o mesmo coeficiente de redução, ou seja, o mesmo ângulo, também podiam fazer isso. Não é? Têm que ter atenção, mas é se tem ou não o mesmo coeficiente de redução. Pronto, então, agora vamos transferir então os pontos todos, vamos lá. Então, nós podemos transferir sempre, normalmente, por exemplo, com retas paralelas aos eixos. Por exemplo, esta é paralela a este eixo, ou seja, é como se fosse uma reta, na verdade vai ser uma reta vertical, não é? Mas pronto, uma reta paralela ao eixo Z. E a mesma coisa podemos fazer aqui, ou agora eu vou fazer diferente, só para ser diferente, pronto. Aqui vai ser, por exemplo, paralela ao Y, por exemplo. Pronto. Então, a primeira coisa, vamos transferir esta. Esta vem daqui e agora vou fazer, novamente, perpendicular à charneira. Está bem? Pronto. E temos que ir até onde? Se isto está no Y, temos que ir até o meu Y. Aliás, nem até o meu Y, porque se ele está nos 5 da abscissa, temos que ir até o meu H de alfa. Então vamos fazer isso, prolongamos logo tudo. Não precisamos estar a perder tempo. Estão a ver? Prolonguei. Aqui é o meu 1 de afastamento no Y e o 1 de afastamento no plano de perfil. E agora, como eu disse, é uma paralela ao Z. Então, é só fazer uma paralela ao Z, a partir deste ponto. Agora vamos puxar os pontos. Outra vez, novamente, deixem-me por aqui. Passar por A. Aqui no meu caso o A dá quase ali. Pronto. O A dava aqui, estão a ver? E o B, já não estou a ver, dava ali, ali. Tenho sempre outra vez fazer perpendicular a partir do eixo, estão a ver? Até interceptar a tal reta. Então aqui tínhamos o nosso B e aqui tínhamos, que vem daqui, o nosso A. Estão a ver? Nesta reta. Então, já temos os pontos em perspectiva, ou seja, na perspectiva, já não está no rebatimento, já está na perspectiva. Só nos falta o C. Se fôssemos fazer com aquela maneira, tinham que fazer um perpendicular. Eu aqui fiz com uma paralela já ao Y. Mas a ideia é a mesma, ou seja, este ponto agora está no Z. Tenho que puxar até o Z, neste caso o meu F de alfa. Então, puxo até o F de alfa. Estão a ver? Este ponto está aqui. E agora faço uma paralela ao H de alfa, que é paralelo ao Y, não é? Pronto. Estão a ver? Ou seja, já tem aqui, ou seja, o meu C em perspectiva vai estar sobre esta reta. Então agora eu vou fazer outra vez uma perpendicular a partir desde o CR até essa reta, para encontrar o C em perspectiva. Estão a ver? Perpendicular sempre em relação à charneira que estou a trabalhar. Neste caso, a minha charneira é esta, a principal, porque o meu triângulo equilátero rebatido está no plano coordenado YZ, por isso a charneira é esta. Então, estou a ver, onde parou está aqui o ponto C, na reta que tinha feito com esta, na interseção das duas retas. Pronto, agora era só unir, está bem? A traço mais escuro, deixem-me buscar. E sim, aí aqui era só traço mais escuro o triângulo, porque nós ainda só estamos a trabalhar com figuras planas.
em que neste exercício, ao contrário dos dois anteriores, já temos que rebater pelo menos 2 planos, ou então fazer aquela questão das transferências, porque é uma isométrica. Se não fosse, tinham que fazer na mesma, como eu fiz aqui. Ou seja, só tinham que pôr mais traço mais escuro, isto que é a perspectiva dos pontos do triângulo equilátero. Ou seja, o nosso triângulo equilátero é em perspectiva isométrica. Outra questão, quando eu fiz esta questão toda, vos mostrei que havia essa possibilidade de rebater neste plano, ou ir buscar a altura transferindo, não é? Também havia essa altura, neste caso como é a altura, é a abscissa, pronto. Também podiam, ao fazer este plano rebatido como eu fiz, eu peguei neste ponto e prolonguei-o e encontrei aqui, não é? E depois fiz o YR e depois só fiz o XR perpendicular. Podiam também ter feito aquele método que eu expliquei há bocado, o retângulo. Também dava. Basicamente era fazer um retângulo. E fazer até ao traço. Depois fazer a medida e já sabemos onde é que era. E depois unir os 2 pontos. Também dava. Por isso, podiam fazer isto de várias formas. Seja como for o exercício, no final ficava assim. Espero que tenham compreendido.